Gostaria então de inicialmente desejar meu boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que já começam a entrar na nossa live, aqui na nossa formação, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui o pessoal que já entrou, a Dona Tereza Cristina, a Vera Lúcia, o Bruno dos Santos, também o Miclésio, a Renata, o Marcelo, o Felipe Carvalho, a Damiana Nunes. Então, a todos vocês e aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham também já aqui pela nosso perfil no Facebook, neste mês de junho, neste mês eucarístico, onde nós vamos dar seguimento às nossas formações. Em maio nós dedicamos o mês à Virgem Maria, né, um mês para a Virgem Maria. O mês de junho, né, justamente por ser um mês onde esse ano vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi, também a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é um mês por excelência eucarístico. Então, nós vamos trabalhar durante esse mês algumas formações sobre a Eucaristia. Hoje, nessa primeira quinta-feira, eu vou dando essa formação. Nas próximas quintas-feiras também os seminaristas estarão conosco, nos auxiliando nesse caminho de formação. Então vamos juntos neste mês de junho caminhar, e viver, essa procura, essa busca que deve haver da parte de todos nós por conhecer mais acerca da doutrina da Igreja, nesse mês de junho conhecer mais sobre a Eucaristia, para que possamos assim também amar. Também muito bem-vindo do nosso Eli, o Glauber, nosso finalista, nos acompanhando, Adriano de Oliveira, a Maria da Paz, a Rosângela Souza, a Luana Araújo, enfim, todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando. Então vamos fazer a nossa oração inicial para que o Espírito Santo, através da intercessão da Virgem Maria, nos ilumine, e nós possamos de fato mergulhar nesta riqueza que é a doutrina da Igreja acerca da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, é claro que, para iniciarmos aqui, para, diríamos assim, introduzirmos a nossa conversa, é claro que em primeiro lugar é preciso recordar, lembrar que para falar da Eucaristia nós teríamos muitos temas mesmo, mas nós temos aí 4 quintas-feiras, então nós precisamos escolher 4 temas, tá bem? Então, o tema deste nosso primeiro encontro, como está aí no subtítulo da live, é a Eucaristia edifica a Igreja. A Eucaristia edifica a Igreja. E quais são os materiais, os pontos de partida que eu vou usar para essa nossa formação? Bom, em primeiro lugar, são 2 documentos. O primeiro deles é o Papa São João Paulo II, este livro aqui. Então, aqueles que quiserem depois dar uma espiadinha, temos esse livro. Também a Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI, tá bom? Estes 2 documentos, eu já coloquei aqui o link deles aqui nos comentários, tá bom? Então pode procurar ali 2 comentários que eu fiz, um está ali, Carta Encíclica Ecclesiae de Eucaristia, e a outra, Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis. Você clicar ali, vai dar direto no site do Vaticano e vai levar vocês a estes 2 documentos que nós vamos estar usando, tá bom? Também, além destes 2 documentos, algum comentário ou outro, assim, eu acabei lendo, da obra do cardeal Raimund Burke, O Amor Divino Encarnado, a Sagrada Eucaristia como Sacramento de Caridade. Essa obra aqui, da Eclésia, tá bom?
Então isso aqui já é, na verdade esse livro é um comentário que ele fez acerca destes dois documentos que eu citei, tá bom? Então se alguém tiver mais curiosidade, depois pode procurar para comprar esse livro, mas eu diria que em primeiro lugar se deve buscar os documentos da igreja, né? Tanto o Ecclesia de Eucaristia como a Sacramentum Caritatis são documentos riquíssimos e que vale muito, muito, muito a pena estudar, ler, conhecer para aprofundar sobre a Eucaristia, tá bom? Então, feita essa primeira localização acerca do nosso tema, vamos agora partir para o nosso estudo. Eu gostaria logo já de adiantar, né, que nós não vamos aqui nos alongar demais, não é assim um tema que nós vamos estudar assim exaustivamente, é apenas assim trazer à tona, né, trazer à superfície alguns pontos que nós já não é, tá bom? Então, antes de entrar propriamente, eu dividi a nossa formação em 3 pontos. Eu começo já introduzindo, não é, a nossa fala, lendo o número 1 da própria Ecclesia de Eucaristia, onde São João Paulo II fala o seguinte: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. Vemos a profundidade do que disse São João Paulo II. A Igreja ela vive da Eucaristia, e quando nós falamos que ela vive da Eucaristia, não é só porque diariamente nós nos alimentamos deste mistério da fé que é a Eucaristia, ou seja, não é somente, isso é uma parte, é muito importante, mas não é somente porque os fiéis diariamente ou ao menos dominicalmente vão à missa e recebem a Eucaristia e por isso se nutrem da Eucaristia. Mas a Eucaristia, ela é como que a síntese, ela é como que a essência, é o próprio núcleo do mistério da Igreja. Então, é algo essencial, é algo assim que está ali no centro, no núcleo, não é? É algo do qual subsiste a Igreja, nós poderíamos talvez dizer. Diz ainda São João Paulo II: desde o Pentecostes, quando a Igreja, o povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Então isso está na Ecclesia de Eucaristia número 1. Quem quiser depois ir lá, só no link e conferir isso que eu acabei de ler. Então, desde Pentecostes, desde quando a igreja ela começou, né, ela se manifestou ao mundo, é a Eucaristia que vai dando ritmo, que vai dando, não é, esta alegria da presença de Jesus entre nós, e é aquilo que nós poderíamos dizer, não é? É o que sustenta, o que mantém a igreja realmente viva, tá bom? Então vamos, feita essa pequena introdução, vamos agora, não é, mais ao nosso tema mesmo, não é? A Eucaristia que edifica a igreja. Então o primeiro ponto é falar dessa realidade da Eucaristia na origem da igreja, tá bom? Na origem, né? Número 21 da encíclica Ecclesia de Eucaristia. Diz São João Paulo II: existe um influxo causal da Eucaristia nas próprias origens da igreja. Os evangelistas especificam que foram os 12, os apóstolos, que estiveram reunidos com Jesus na última ceia. Trata-se de um detalhe de notável importância, porque os apóstolos foram a semente do novo Israel, ao mesmo tempo a origem da sagrada hierarquia. Ao oferecer-lhes o seu corpo e o sangue como alimento, Cristo envolvia-os misteriosamente no sacrifício que iria consumar dentro de poucas horas no Calvário.
de modo análogo à aliança do Sinai, que foi selada com o sacrifício e a aspersão do sangue, os gestos e as palavras de Jesus na última ceia lançavam os alicerces da nova comunidade messiânica, povo da nova aliança. No cenáculo, os apóstolos, tendo aceite o convite de Jesus, tomai e comei, bebei dele todos, entraram pela primeira vez em comunhão sacramental com ele. Desde então e até o fim dos séculos, a igreja edifica-se através da comunhão sacramental com o Filho de Deus imolado por nós. Fazei isto em minha memória. Todas as vezes que o bebedes, fazei-o em minha memória. Então, nesse parágrafo 21, São João Paulo II mostra, não é, como ali, ao mesmo tempo em que Jesus está fundando, não é, essa nova aliança, não é, este novo povo, né, depois, bem mais tarde, não é, inclusive o Concílio Vaticano II vai falar sobre isso, não é, de uma maneira um pouco mais profunda. A igreja é o novo povo de Deus, é o novo Israel. Então, Jesus está ali com os 12, com aqueles que, o número 12 é sempre bom lembrar, não é? São as 12 tribos de Israel, então são os 12 apóstolos, são os novos representantes, não é? Desta nova aliança, deste novo Israel. Ao mesmo tempo, eles fazem parte da sagrada hierarquia, aqueles que irão depois governar a igreja inicialmente, e pela própria sucessão apostólica irão continuar governando a igreja. Ali naquele mesmo momento, não é? Jesus estava dando o sacramento da Eucaristia. Então, temos ao mesmo tempo a igreja reunida, a igreja que nasce, o novo Israel, e ao mesmo tempo nós temos a doação de Jesus que começa ali. Jesus se dando no seu corpo e no seu sangue. E Jesus se dando no seu corpo e no seu sangue, dando-se à igreja, não é? Então faz com que essas duas realidades, elas emerjam, venham a emergir, venham à tona ao mesmo tempo, juntas. Não é? Então, o que São João Paulo II, na verdade, está dizendo, olha, o que deu força, o que sustentou, o que fez a igreja eclodir, nascer, foi a doação do corpo e sangue de Cristo. Portanto, foi a Eucaristia. Então, por isso, a Eucaristia é este influxo causal da igreja, não é? É ela que faz com que a igreja seja causada, ou seja, que a igreja inicie. Tá bom? Seguimos agora uma citação da Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI. Através do sacramento eucarístico, Jesus compromete os fiéis na sua própria hora. Mostra-nos, assim, a ligação que quis entre Ele mesmo e nós, entre a sua pessoa e a Igreja. De fato, o próprio Cristo, no sacrifício da cruz, gerou a Igreja, como sua esposa e seu corpo. Os padres da Igreja, meditaram longamente sobre a semelhança que há entre a origem de Eva, do lado de Adão adormecido, e da nova Eva, a Igreja, do lado de Cristo mergulhado no sono da morte. Do seu lado transpassado, na rajon, saiu sangue e água, símbolo dos sacramentos, um olhar contemplativo para aquele que transpassaram, levando-nos a considerar a ligação causal entre o sacrifício de Cristo, a Eucaristia e a Igreja. Com efeito, esta vive da Eucaristia, uma vez que nela se torna presente o sacrifício redentor de Cristo. Temos de reconhecer antes de mais que existe um influxo causal da Eucaristia nas próprias origens da Igreja. Então, o Papa Bento XVI aqui recorda o número 766 do Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina, não é? Que nos diz que a Igreja, ela nasce do lado aberto de Cristo da cruz. Não é? Na verdade, essa é uma meditação, uma citação que o Catecismo faz de uma meditação, de um comentário
de São João Crisóstomo, quando diz, olha, do mesmo modo como Eva, a esposa, a mulher de Adão, foi retirada, foi criada do seu lado aberto, né? Deus fez com que Adão caísse num sono profundo, neste sono, não é? Ele do seu lado, da sua costela, tira aquela parte da qual será feita a mulher, não é? E então o São João Crisóstomo diz, olha, do mesmo modo como Deus criou a mulher do lado do homem, não é? Jesus Cristo, não é? O novo Adão, aquele que vem redimir a criação, vem redimir o homem, vem redimir a descendência de Adão. Deus cria do lado de Cristo, adormecido agora na cruz, a igreja. Então, a esposa de Cristo, que é a igreja, ela nasce do lado de Cristo adormecido na cruz. Simbolizados, ainda diz o catecismo, pela água e pelo sangue. Por quê? Porque a água é símbolo do batismo, ou seja, o sacramento pelo qual nós entramos na igreja, fazemos parte da igreja, e aqui é importante lembrar, a igreja ela é feita de pessoas, portanto ela se edifica também, não é? Por aqueles que são feitos filhos dela, ela cresce por aqueles que são feitos filhos dela, então é o sacramento pelo qual nós fazemos parte, ingressamos na igreja, e também o sangue, que é o símbolo, não é? Aponta para a realidade da Eucaristia, não é? Que é o sacramento então que sustenta a igreja na caminhada. Então, esse é o primeiro ponto, não é? No início da igreja, são estes dois pontos. Primeiro, no início mesmo, na sua origem, quando ela nasce, né, do lado aberto de Cristo, ali está a Eucaristia sustenta, mas também a igreja enquanto membros, aqueles primeiros 12 membros da igreja que são alimentados pela Eucaristia, né? Poderíamos até dizer alimentados pela primeira Eucaristia, quando Jesus dá a eles o seu corpo e o seu sangue, tá bom? Então, aqui está esse nosso primeiro ponto, tá bom? Vamos partir agora para o ponto 2. A Eucaristia, ela nos coloca em comunhão com Jesus Cristo. Então, a Eclésia de Eucaristia, número 22, diz o seguinte: a incorporação em Cristo, realizada pelo batismo, renova-se e consolida-se continuamente através da participação no sacrifício eucarístico, sobretudo na sua forma plena, que é a comunhão sacramental. Deus recebe Cristo, mas também que Cristo recebe a cada um de nós. Ele intensifica a sua amizade conosco. Chamei-vos amigos. Mais ainda, nós vivemos por Ele. O que me come viverá por mim. Na comunhão eucarística realiza-se de modo sublime a inabitação mútua de Cristo e do discípulo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então aqui a Eclésia de Eucaristia está nos mostrando, não é, que nós, que somos membros da igreja, que formamos a igreja, nós somos alimentados, mas nós somos também colocados em comunhão, em proximidade com Cristo, através da Eucaristia. Em primeiro lugar, é claro, né? Porque a Eucaristia, ela torna real a promessa de Jesus Cristo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, esta presença entre nós, essa presença no mundo. Gente, a igreja, ela peregrina há 2000 anos pela terra. E nestes 2000 anos, nunca se deixou de celebrar a missa. Nunca se deixou de celebrar a missa. E, portanto,
nunca se deixou de ter a presença de Jesus real na Eucaristia. Então, Jesus ele está com a igreja. E é claro, este estar dele tende a uma aproximação maior à medida que nós recebemos o seu corpo. Como diz São João Paulo II, não é só nós que recebemos ele, mas é ele também que nos recebe. Né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, receber a Eucaristia, comungar, é este aproximar-se do Senhor, é este estar ligado a Ele. Ainda segue São João Paulo II, no número 23 da Eclésia de Eucaristia. Pela comunhão eucarística, a Igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. A este efeito unificador que tem a participação no banquete eucarístico, alude São Paulo quando diz aos Coríntios: o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Uma vez que há um pão, um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Concreto e profundo, São João Crisóstomo comenta: com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo. Não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um, e apesar de constituído por muitos grãos, e este, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós, e todos juntos com Cristo. A argumentação é linear. A nossa união com Cristo, que é dom e graça para cada um, faz com que nele sejamos parte também do seu corpo total, que é a Igreja. A Eucaristia consolida a incorporação em Cristo, operada no batismo pelo dom do Espírito. Vamos agora esmiuçar esse parágrafo 23. Em primeiro lugar, não é? A Eucaristia tem este princípio unificador a Cristo, né? Então, uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque participamos todos do mesmo pão, ou seja, participamos todos do mesmo Cristo. Até há aqui a comparação, né? Olha, um pão, ele é formado por vários grãos de trigo. São vários grãos, mas formam um só pão. Do mesmo modo, nós somos vários membros, mas formamos um único corpo, que é o corpo de Cristo. E à medida em que nós comungamos, à medida em que nós recebemos o corpo de Cristo, nós vamos sendo transformados mais e mais na Igreja. E nós vamos na Igreja enquanto corpo místico de Cristo. E por isso nós vamos mais e mais nos unindo a Cristo. Por exemplo, vamos colocar aqui uma comparação mais ou menos para a gente poder entender. O que é que forma o nosso corpo físico, a nossa carne? O que é que faz com que nós cresçamos, por exemplo, e nós nos sustentemos? O que que formam as fibras do nosso corpo? Aquilo que nós comemos. Então, quando uma pessoa come uma coisa saudável, ela cresce e tem uma saúde saudável. Quando uma pessoa come uma coisa que não presta, ela tende a adoecer, porque o nosso corpo é formado daquilo que nós nos alimentamos, não é? Então, espiritualmente falando, nós recebemos a Eucaristia. Então, nós somos transformados, nós somos constituídos. A nossa alma, ela acaba sendo edificada, ela acaba sendo alimentada e por isso também transformada por este alimento que nós recebemos, que é a Eucaristia. Por isso, então, a Eucaristia, ela nos transforma neste corpo de Cristo que é a Igreja, né? Tá bom? Segue ainda nos dizendo São João Paulo II.
pela comunhão no corpo de Cristo, a igreja consegue cada vez mais profundamente ser em Cristo como que o sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Aos germes da degeneração tão enraizados na humanidade por causa do pecado, como demonstra a experiência cotidiana, contrapõe-se a força geradora da unidade do corpo de Cristo. A Eucaristia, construindo a Igreja, cria por isso mesmo comunidade entre os homens. Então, a Eucaristia, ela vai, não é, nos edificando, ela vai nos construindo. Neste processo de nos construir, vai nos fazendo ser o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, a Igreja. E por isso vai nos ligando a Cristo. E ao mesmo tempo, ela tem também, não é, esta dinâmica horizontal, ou seja, de nos colocar em comunhão com os demais membros da Igreja. Não é? E vai então formando este novo gênero humano. Aqui ele falou, não é, assim como tem a degeneração do pecado, a Eucaristia, ela se contrapõe, não é? Ela vai regenerando. O pecado degenera, estraga, apodrece. A Eucaristia, ela regenera, ela refaz, ela reconstitui, ela reconstrói, tá bom? Inclusive nos laços interhumanos. E isso acontece de maneira muito clara na própria unidade da Igreja. Vamos agora para a Sacramentum Caritatis, no número 15. Ela fala na comunhão eclesial. A Eucaristia é, pois, constitutiva do ser e do agir da Igreja. Por isso, a antiguidade cristã designava com as mesmas palavras Corpus Christi, o corpo nascido da Virgem Maria, o corpo eucarístico e o corpo eclesial de Cristo. Bem atestado na tradição, este dado faz crescer em nós a consciência da indissolubilidade entre Cristo e a Igreja. Oferecendo-se a si mesmo em sacrifício por nós, o Senhor Jesus prenunciou de modo eficaz no seu dom o mistério da Igreja. É significativo o modo como a oração eucarística 2, a invocar o Paráclito, formula a prece pela unidade da Igreja. Participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Esta passagem ajuda a compreender como a eficácia do sacramento eucarístico seja a unidade dos fiéis na comunhão eclesial. Assim, a Eucaristia aparece na raiz da Igreja como mistério de comunhão. Então, vamos lá. Bem, você se recorda que é uma tradição antiga chamar a própria Igreja, o corpo de Cristo, né, de Corpus Christi. Nós estamos aí próximos à celebração de Corpus Christi. A expressão Corpus Christi é isso, o corpo de Cristo. Então, para essa expressão Corpus Christi ser usada em 3 sentidos. Primeiro, o próprio corpo de Jesus, nascido da Virgem Maria, Jesus, o homem, não é? O corpo eucarístico, ou seja, a própria Eucaristia, porque é o corpo dele, e o corpo eclesial, que é a Igreja, que também é o corpo de Cristo, não é? Então, este corpo de Cristo, esse Corpus Christi, ele nos fala dessa Jesus enquanto homem, não é? Nascido da Virgem Maria, o corpo eucarístico e o corpo místico, o corpo eclesial. E então, o Papa coloca, olha, a Eucaristia, ela é responsável por manter a comunhão entre Cristo, né, então o corpo Cristo, que é a cabeça, e o corpo eclesial, o corpo místico, que é a Igreja. Então a Eucaristia, ela tem esta função de manter esta unidade, e até aí ele fez essa citação da oração eucarística número 2, quando na epíclese, né, quando o sacerdote impunha as mãos sobre as oblatas e suplica o Espírito Santo, inclusive pedindo para que nós sejamos reunidos num só corpo,
Ou seja, nós membros somos reunidos num só corpo que é a igreja, mas também a igreja que é um só corpo reunida a Cristo. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo, então é esta unidade com o próprio Cristo. Segue ainda Bento XVI. A unidade da comunhão eclesial revela-se concretamente nas comunidades cristãs e renova-se no ato eucarístico que as une e difere das igrejas particulares. É precisamente a realidade da única Eucaristia celebrada em cada diocese ao redor do respectivo bispo que nos faz compreender como as próprias igrejas particulares subsistem in e ex ecclesiae. De fato, a unicidade e indivisibilidade do corpo eucarístico do Senhor implicam a unicidade do seu corpo místico, que é a igreja una e indivisível. Do centro eucarístico surge a necessária abertura de cada comunidade celebrante, de cada igreja particular. Ao deixar-se atrair pelos braços abertos do Senhor, consagra-se a inserção no seu corpo único e indiviso. O que estamos falando aqui, Bento XVI? Olha, a igreja, ela está no mundo todo, e nós temos as chamadas dioceses, que são circuncisões eclesiais, não é? É uma maneira de organizar. Cada diocese, né, cada igreja particular tem o seu bispo, né, que é o seu pastor, é ali a cabeça daquela diocese. E aí temos as paróquias, e essas paróquias são os lugares onde são celebrados os sacramentos, a Eucaristia, não é? E é interessante observar que, embora haja esta realidade das igrejas particulares, todos celebram um único mistério, que é o mistério da Eucaristia. Então, é o mistério da Eucaristia que nos mantém, me desculpem a repetição da palavra, mas que nos mantém unidos no mesmo Cristo, na mesma igreja. Por quê? Porque é o mesmo sacramento, é a mesma celebração, é a celebração do corpo e sangue de Cristo, é a celebração da Eucaristia. Por isso, não é, nós que estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, quem está, sei lá, na paróquia São João Batista, lá em Itaboraí, ou na paróquia Nossa Senhora das Dores, lá em Niterói, não é, está celebrando a mesma Eucaristia. Do mesmo modo que uma paróquia nos Estados Unidos, que uma paróquia na Europa, que uma paróquia na Oceania, não é, estão celebrando a mesma Eucaristia. Do mesmo modo que o Papa está celebrando a Eucaristia no Vaticano. Então, é a celebração do mistério da Eucaristia também que nos mantém unidos, apesar da nossa diversidade de lugares e de pequenas igrejas. Quando eu falo pequenas igrejas, é as dioceses, né? Todas são partes, não é, de uma realidade maior, que é a Igreja Universal, tá bom? A Igreja Católica que está no mundo todo, tá bem? Então vamos agora ao terceiro e último ponto, que nos fala então do culto à Eucaristia, como este culto à Eucaristia favorece a edificação e a comunhão da igreja. Então, carta encíclica Ecclesiae de Eucaristia, número 25. O culto prestado à Eucaristia fora da missa é de um valor inestimável na vida da igreja e está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. A presença de Cristo nas hóstias consagradas, que se conservam após a missa, presença essa que perdura enquanto subsistem as espécies do pão e do vinho, resulta da celebração da Eucaristia e destina-se à comunhão sacramental e espiritual. Então aqui o Papa está falando mais da adoração, não é? E de outros cultos que podem se realizar em relação à Eucaristia afora a missa. Primeiro, é claro, é a celebração da missa. É onde o pão e o vinho são transubstanciados, são feitos o corpo e o sangue de Cristo. E aqui é bom lembrar uma coisa, né? O documento aqui nos fez uma citação,
É só para lembrar, não é? Presença é essa que perdura enquanto subsistem as espécies do pão e do vinho. Lembrar que depois, uma vez consagrado o pão e o vinho, enquanto eles subsistirem, ou seja, enquanto eles existirem como pão e como vinho, ali está Jesus. Por isso, aquilo que não é consumido do pão, nós guardamos no sacrário, seja para levar a comunhão para os enfermos, seja para uma celebração sem ministro ordenado, seja para a adoração, não é? Ou para ser então depois consumido numa outra missa. Então, Jesus está uma vez por todas presente ali. Então não há essa história de Jesus só está na missa, depois ele não está mais. Não, Jesus está ali, tá bem? Então, nós somos chamados, não é, a esta prática que é importante, não é, de buscar a Eucaristia não só na missa. É claro, a missa é o mais importante, a missa é o central, não é? Porque é a celebração do sacrifício, é a doação de Jesus. É, portanto, o nascimento ou o constante nascimento da igreja e também, não é, a constante edificação da igreja. Mas nós também somos chamados, né, exortados a buscar esta edificação através do culto de adoração. Então diz aqui ainda a Eclésia da Eucaristia, agora no número também 25. Desta prática, muitas vezes louvada e recomendada pelo magistério, né, da adoração à Eucaristia, deram-nos o exemplo numerosos santos. De modo particular, distingue-se nisso Santo Afonso Maria de Ligório, que escrevia: a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para todos nós. A Eucaristia é um tesouro inestimável, não só a sua celebração, mas também o permanecer diante dela fora da missa permite-nos beber da própria fonte da graça. Uma comunidade cristã que queira contemplar melhor o rosto de Cristo, segundo o Espírito que surgiu na Carta aos Apóstolos, não pode deixar de desenvolver também este aspecto do culto eucarístico, no qual perduram e se multiplicam os frutos da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Então, São João Paulo II aqui está falando o quê? Para além da participação na missa, que é claro o principal, vem a adoração, né? E aí ele até cita Santo Afonso dizendo que depois dos sacramentos em si, que são o principal, é claro, a adoração deve ser esta primeira das devoções, a mais agradável, porque a Eucaristia ela é sempre um tesouro inestimável. E eu diria, a Eucaristia ela é um tesouro inesgotável. Então todos nós somos chamados a procurar os sacrários de nossas igrejas e permitirmos que a Eucaristia alimente em nós esta comunhão com o próprio Cristo. Não é? Me permita aqui só tentar usar uma pequena comparação, algo muito simples e singelo. Quando nós gostamos de alguém, assim, quando nós temos uma amizade com alguém, nós gostamos de estar com aquela pessoa e nós procuramos o máximo possível estar com aquela pessoa. Então, quantas vezes a gente puder ir visitar, a gente puder estar com ela, poder conversar com ela, poder ouvir ela, aquilo vai cada vez mais estreitando a nossa amizade com aquela pessoa. Tanto que quando às vezes assim, uma pessoa que é amigo some, a gente olha, poxa, fulano está tão distante, eu não sei o que está acontecendo, não é? Ele não fala mais comigo, não sei o que houve. Não é? A amizade ela vai como que se dissolvendo. Então, em relação à Eucaristia acontece o mesmo. Claro, reforço. Em primeiro lugar, vem a realidade da Santa Missa, que é a celebração da Eucaristia.
Mas a adoração, a busca da adoração, ela vem como, não é um modo de suplementar, um modo de dar mais força a essa amizade, a essa comunhão, e por isso permitir que Cristo edifique em nós a sua presença e por isso edifique a igreja, não é? Por este motivo, na celebração da Eucaristia, cada fiel encontra-se na sua igreja, isto é, na Igreja de Cristo. Nessa perspectiva eucarística, adequadamente entendida, a comunhão eclesial revela-se realidade católica por sua natureza. O fato de sublinhar esta raiz eucarística da comunhão eclesial pode contribuir eficazmente também para o diálogo ecumênico das igrejas e com as comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com a Sé de Pedro. Na realidade, a Eucaristia estabelece objetivamente um forte vínculo de unidade da Igreja Católica, que conserva genuína e integralmente a natureza do mistério da Eucaristia. Ao mesmo tempo, a relevância dada ao caráter eclesial da Eucaristia pode tornar-se elemento privilegiado também no diálogo, não é com todos. Então, aqui o Papa João Bento XVI, na Sacramento Caritatis 15, nos mostra como a Eucaristia ela reforça este aspecto da unidade. E voltando à questão própria até mesmo da adoração, de edificar a igreja, e aqui nós já vamos encerrando a nossa formação. O que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso mesmo, não é? A questão de compreendermos, né, quando a gente fala de que a igreja, a Eucaristia, ela edifica a igreja, é para compreendermos que a Eucaristia não é algo, nunca pode ser tratado como algo secundário. A Eucaristia nunca pode ser tratado como algo secundário. É algo primário, é algo que está na essência da vida da igreja, não é? E por isso a importância da Eucaristia, por isso o amor à Eucaristia, por isso a necessidade do respeito, da veneração à Eucaristia, a necessidade do cuidado com a Eucaristia, porque a Eucaristia ela é o maior tesouro, é o que edifica, é o que mantém, não é, a vida da igreja, não é? Até o nosso Eli comentou aqui, olha, eu ia perguntar a mesma coisa, sinto muita falta ao receber sacramentalmente, não é? Vamos aqui agora olhar as perguntas, não é? Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode nos fazer que a gente tenta responder, tá bom? Então, a primeira pergunta é do Wellerson Mendonça. Padre, boa noite, sua bênção. Tendo o nosso corpo físico a necessidade de alimento para fortalecer e não adoecer, não é um risco para a nossa alma nestes quase 3 meses sem Eucaristia, já que é o que mantém nossa alma firme e sem risco de adoecer ou até mesmo de morrer? Bom, olha, Wellerson, dizer que é um risco permanecer sem Eucaristia, eu não vou dizer assim que seria tanto um risco. Eu acho que, na verdade, por exemplo, seria um risco muito maior comungar estando em pecado, como muitas vezes acontece, não é? É um risco muito maior comungar estando em pecado, comungar não se estando devidamente preparado, né? Inclusive isso é um alerta, me permitam um parêntese aqui dentro da resposta, é um alerta que eu já quero fazer a todos. Quando a Santa Missa voltar a poder ser com fiéis, eu peço a todos, façam um bom exame de consciência e procurem fazer uma boa confissão. Não vamos voltar à Eucaristia sem uma boa confissão, para que não comunguemos sacrilegamente, para que não acabemos dispensando os frutos da Eucaristia, tá bom? Mas fechado aqui o parêntese, voltando à pergunta do Ederson,
Olha, de fato é um risco. A questão do que acontece, Ederson, é que isso não é uma coisa que depende simplesmente da igreja, né? A igreja, ela precisou, não por este tempo, não permitir, não ter a Santa Missa com a presença dos fiéis e por isso com a possibilidade de receber a Eucaristia, por uma questão aí, de prevenção, da saúde, né? O cuidado com as pessoas, não é? Eu sei que muita gente argumenta, olha, mas os supermercados estão lotados, as filas de bancos estão lotados. Bom, isso é um problema dessas instituições. A igreja, ela vê também a necessidade de cuidar, de zelar pela vida do ser humano, não é? Então há essa necessidade. E aqui me permitam lhes falar hoje, é claro, vamos entender, né? A gente tem que entender os desdobramentos da situação. Hoje nós estamos acostumados, isso é uma coisa que na verdade começou a ser mais difundido a partir de São Pio X. O fato, da comunhão frequente. Isso é uma coisa de São Pio X, isso é uma coisa que tem 100 anos, mais ou menos, na história da igreja. Antes, às vezes os fiéis comungavam uma vez por ano. Não tem aquele mandamento da igreja que diz que nós devemos nos confessar e comungar ao menos uma vez por ano? Então, as pessoas se confessavam e, na maioria das vezes, a maioria das pessoas recebia a Eucaristia não todo domingo, não é? Uma ou outra vez, não é? Até porque o esquema era bastante diferente. Claro, aí também existiam algumas heresias, o jansenismo, enfim, que levavam para o extremo. Tinha pessoas que nunca comungavam lá quando eram batizadas, depois nunca mais, quando eu recebi o viático. Também não vamos ao extremo, não é? Mas há essa realidade. Então, a partir de São Pio X, que começa a haver a insistência. E a comunhão ela ficou mais frequente ainda após o Concílio Vaticano II. Não é? Então tem essa realidade. Em primeiro lugar, é preciso compreender essa questão histórica. Não é? É claro, insisto, a Eucaristia ela é importante. Não é? Agora, nós também precisamos mensurar até que ponto esta sede que muitos manifestam é realmente uma sede de receber Jesus com as devidas disposições, ou é apenas uma sede visível de um rito, não é? Enfim, são muitos os pontos que nós poderíamos meditar aqui. Voltando, pode ser um risco? Eu diria que nós somos chamados, ou devemos olhar para esses quase 3 meses, sem receber a Eucaristia, como um tempo de provação. Que nós estamos passando. É um tempo de reavaliarmos se nós damos à Eucaristia o devido valor, se nós compreendemos o quanto a Eucaristia é importante e a partir desta avaliação aprendermos a partir de agora nos prepararmos e recebermos melhor a Eucaristia. Então, eu creio assim que o Ederson não se deve olhar tanto com um olhar assim de crítica, de é muito perigoso, a igreja está sendo negligente. Não estou dizendo que é isso que você comentou, mas muita gente por aí no zum gosta de falar mal da igreja, de falar mal dos bispos. O caminho não é por aí, as coisas não são por aí, não é? Olhar por esse aspecto, nós estamos passando por essa situação, estamos passando por esta privação e por esta provação. E se o Senhor está permitindo que nós passemos por essa provação, nós precisamos aprender a tirar dessa provação as melhores lições possíveis. Não é? Então, vamos confiar em Deus. No tempo certo, no tempo de Deus, nós iremos voltar a receber a Eucaristia, iremos voltar a frequentar a Santa Missa, mas enquanto nós não voltamos a receber a Eucaristia, é preciso que a nossa fé nos ensine que a Eucaristia continua sendo celebrada. A Eucaristia continua sendo celebrada. Não é?
Então, embora a Eucaristia continue sendo celebrada sem a participação dos fiéis, Jesus está ali. E as graças da missa, elas continuam vindo sobre o nosso mundo. É claro, não recebemos a Eucaristia e por isso, particularmente, não estamos sendo diretamente alimentados. Mas espiritualmente a Eucaristia continua nos alimentando. Então que esse tempo de provação que nós estamos tendo que passar, não é, sirva de lição para a gente avaliar de todos os aspectos, não é? Avaliar até aqui qual o valor que nós damos à Eucaristia e qual o valor que nós passaremos a dar a partir de agora, né? Muitas vezes se fala de quando tudo voltar ao normal. A minha pergunta é: nós vamos voltar às coisas exatamente como elas eram antes? O que nós vamos ter aprendido com a pandemia? E aqui falando sobre a Eucaristia, o que nós vamos ter aprendido sobre a impossibilidade de receber a Eucaristia se nós voltarmos a comungar do mesmo modo? Se nós não procurarmos nos preparar melhor para receber a Eucaristia? Se nós não procurarmos com mais frequência a confissão? O que vai ter adiantado tudo isso? Não é? Não que isso seja algo proposital, mas já que aconteceu, nós podemos tirar um proveito. Será uma oportunidade que nós deixaremos passar se nós não melhorarmos a partir dessa oportunidade que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, eu não sei aí o Ederson, se eu fui claro na minha resposta, não é? Mas é ao menos o que eu penso acerca disso, tá bom? Então com isso também a gente acabou respondendo aí um questionamento que a dona Sueli iria fazer, não é? Sobre a falta. De fato, dona Sueli, eu acredito, não é? Que todos os fiéis estejam de fato sentindo a falta da Eucaristia, né? E se ao mesmo tempo isso tudo que estamos vivendo é a oportunidade de avaliarmos se nós nos preparamos bem, se nós estamos recebendo bem a Eucaristia, aquelas pessoas que de fato sentem saudade, que queriam, né, poder voltar logo, eu acredito que espiritualmente todos nós, na verdade, somos chamados a nos unir ao sacrifício de Jesus. É um sacrifício ficar sem celebrar a Eucaristia, sem poder receber a Eucaristia, sem poder ir à missa, assim como para nós padres está sendo um sacrifício não podermos estar com o nosso povo, cuidar do nosso povo, né? Toda hora eu recebo uma mensagem aqui e ali: padre, eu estou com saudade, padre, como eu precisava me confessar, padre, como eu precisava conversar com o Senhor pessoalmente, padre, como eu precisava receber a Eucaristia, como eu precisava participar da missa, não é? E até as situações, né? Temos paroquianos nossos que estão falecendo, e nós não podemos ir à família, não podemos oferecer o consolo, não é? Que é a missão da igreja, oferecer o consolo espiritual, né? Claro, oferecemos porque celebramos a missa, mas a presença ali atuante, aos enfermos, aos nossos assistidos, tudo isso nós não estamos conseguindo realizar. E eu creio que o que nós podemos fazer de melhor é oferecer a dor disso, né, de não poder estar vivendo a vida cotidiana eclesial e eucarística como um sacrifício, né, e assim nos unindo ao sacrifício de Cristo. Tá bom, dona Sueli? É o que eu penso também acerca disso. Tem mais alguma pergunta aqui? A princípio não temos mais nenhuma pergunta, então eu acho que é isso, tá bom? A Nilma aqui comentou, né? É um tempo de provação, não voltaremos como antes. Nilma, esperamos de fato não voltarmos exatamente o que éramos antes, né? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, o povo de Israel, quando foi levado
no exílio da Babilônia, né, eles sofreram muito. Sofreram muito porque eles estavam distantes da sua terra, eles estavam distantes até mesmo, né, da realidade do seu próprio culto, da sua própria fé, porque não podiam, né, prestar o seu culto, fazer as suas orações. Tem até o Salmo, né, que nos diz, né, como haveremos jeita. Eu diria que estamos vivendo um tempo de exílio, um tempo de exílio espiritual, não é? E o povo de Deus, quando foi liberto do exílio, ele não voltou para sua terra, né, para Israel, não voltou mesmo, né? Não, voltou com uma outra experiência, né? A experiência de saber o que é estar distante de Deus, o que é não poder prestar o culto a Deus, o que é não poder viver a promessa de Deus. Então eu diria, não sei se eu estou sendo exagerado, mas eu diria que quando Deus permite que nós passemos pelo que nós estamos passando nesse tempo de quarentena, eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, né, aquilo que falava também Nilma, eu acredito que é um tempo de nós compreendermos, olha, se viver um tempo sem a Eucaristia já é algo profundamente dolorido, não será muito mais dolorido passar a eternidade sem Deus? Passar 3 meses sem receber o corpo e o sangue de Cristo é dolorido? Sim. Não será muito mais dolorido passar a eternidade sem estar unidos a Deus? Talvez Jesus esteja nos dando a oportunidade, neste experimento de 3 meses, neste pequeno exílio, de o quanto é sofrido a eternidade sem Deus. E está dando essa oportunidade para que nós, depois que passar tudo isso, aprendamos a buscar, eu diria, talvez até a partir de agora mesmo, passemos a buscar com mais afinco a nossa conversão. Procuremos com mais afinco, não é? Converter mesmo, reavaliar nossa vida, ver os nossos erros, sermos honestos conosco, com Deus mesmo. Olha, eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso deixar os meus erros, eu preciso deixar os meus vícios. Todos nós sempre temos a oportunidade de crescer e de melhorar. Todos nós temos essa oportunidade, né? E podemos crescer e melhorar, não é? Então, para que assim nos convertendo, melhorando, crescendo, nós possamos nunca, jamais nos separarmos totalmente de Deus, como é o caso de uma condenação eterna, né, do inferno, se nós não nos convertermos e não nos voltarmos para Deus, não é? Então, que de fato nós possamos aí nos converter, aproveitar este tempo de provação, não é, para reavaliar, rever as coisas em nós, rever a nossa atitude em relação a Deus, inclusive na própria vida sacramental, e revendo então a nossa vida, nos convertermos, não é, e nos voltarmos mais ainda com o nosso coração para Deus, tá bom? Aqui agora o Felipe Carvalho colocou um comentário, uma pergunta na verdade. Estar distante das pessoas que gostamos é difícil, e estar longe de Cristo na Eucaristia também está sendo. Mas, senhora, eu acho que este tempo seja para evoluir como seres humanos e assim a gente se converta realmente. Olha, Felipe, na verdade, assim, a oportunidade, não é? Ela está aí para todos. Há pessoas que podem, não é, a partir daquilo que nós estamos vivendo, há pessoas que podem olhar para a vida delas, ver o quanto às vezes valorizava uma coisa que era fútil, uma coisa que não era importante,
ou seja, rever os seus conceitos, diríamos assim, não é? E pode melhorar, pode crescer. Mas infelizmente há pessoas que não. Há pessoas que, na verdade, ao invés de evoluir, podem involuir. Vou colocar aqui um exemplo, 2 exemplos na verdade, né? Bem reais. Logo quando começou a quarentena e havia escassez de álcool gel, havia comerciantes cobrando 4, 5 vezes o valor do que era o produto. O alimento, em alguns supermercados, o valor subiu assim demasiado, o dobro, o triplo do valor. Isso demonstra que essas pessoas não estão dispostas tanto assim a se reavaliar e a crescer. E um outro exemplo talvez muito claro seja a corrupção na política, né? A gente está acompanhando aí, inclusive no nosso estado, não é, o uso do dinheiro público, não é, que era para ajudar na parte da saúde, sendo desviado e roubado. Então, parece que nem uma pandemia às vezes consegue amolecer o coração endurecido pelo pecado. Né? Estou colocando 2 exemplos externos, não é? Em relação às pessoas, não é, que fazem parte da igreja, que vivem, né, ao menos ali uma vida sacramental, talvez, não é, Felipe, possa acontecer a mesma coisa. Talvez existam pessoas que melhorem, porque assim, voltando ao nosso exemplo externo, existem pessoas que fizeram coisas ótimas nesse tempo de pandemia. Fizeram campanha, doações, empresários que doaram cesta básica, empresários que doaram comida, roupa, dinheiro, enfim, boas atitudes, enquanto outros tiveram más atitudes. Em relação aos cristãos, eu acredito que pode acontecer a mesma coisa. A oportunidade, a situação é a mesma. A pandemia está aí, a quarentena está aí. Existem pessoas que podem se reinventar, se converter. Existem pessoas que, infelizmente, podem não saber aproveitar a oportunidade e podem seguir do mesmo jeito, ou talvez até pior do que antes. Tá bom, Felipe? É isso que eu penso, né? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade para todos nós, né? Não, insisto, não que Deus queira isso, não que Deus queira a morte, não que Deus queira a pandemia e tudo que a gente está vivendo. Mas já que tudo isso está acontecendo, eu creio que é vontade de Deus que a gente saiba aproveitar isso que está acontecendo para nos convertermos, tá bom? Renata Vidal aí nos falando, né, da cruz, que é a nossa âncora, com certeza, vai nos manter de pé sempre. Maria Rosângela Silva Souza pergunta se há alguma perspectiva para o dia de Santo Antônio. Olha, Rosângela, como Corpus Christi já está claro que a celebração vai ser ainda privada, na quinta-feira, Santo Antônio no sábado, eu acredito que até Santo Antônio nós não tenhamos ainda a volta da missa com os fiéis, tá bem? Eu vou aproveitar aqui a pergunta da Maria Rosângela, até porque algumas pessoas voltam e me perguntam: padre, tem uma perspectiva de quando vai voltar? Gente, isso não é uma coisa que depende do padre, tá bom? Entendam isso. Isso é uma coisa que depende das autoridades civis, em primeiro lugar, e depois delas vem também a anuência do bispo, não é, que vai liberar, porque não é só a paróquia Nossa Senhora Aparecida que não está tendo missa, é toda a nossa arquidiocese. Aqui no estado do Rio, eu acho que é todo o Rio de Janeiro praticamente, não é? Então, assim que o nosso arcebispo decretar, nós vamos amplamente divulgar a volta das missas e como isso vai acontecer. Mas isso vai ser mediante o decreto do bispo. Enquanto não houver decreto, né? Então não pensem que o padre ele sabe de alguma coisa e não quer falar. Não, eu sei tanto quanto vocês sabem. O que nós temos por enquanto é isso. Continuamos com a missa privada, né? Para Corpus Christi nós já recebemos, não é muito claro, a ordem de Dom José, a missa vai ser privada. E voltando então, não é aí a pergunta da Maria Rosângela,
Se Corpus Christi, que é quinta, vai ser privado, eu acredito que Santo Antônio, que é no sábado, né, mesmo a missa de domingo, dia 14, deverá ser privada ainda. A partir daí, eu já não sei, depende, né, de como vão caminhar as coisas a partir dessa situação, né. É claro, está havendo aí a reabertura de uma série de coisas, né, de alguma série de comércios, e essa vai e vem, abre, não abre, abre, não abre. A igreja, ela procura ser sempre muito prudente, ela nunca toma uma decisão assim do nada. A igreja, ela tem a sua prudência, ela tem a sua sabedoria, e creiamos, ela vai tomar a decisão certa na hora certa para o nosso bem. Então, assim, Rosângela, assim como a capela de São Jorge, a capela de Nossa Senhora de Fátima, a capela de São José, nós não tivemos a festa do padroeiro, infelizmente a de Santo Antônio, né, pelo que tudo indica, nós não teremos também. E entra no mesmo raciocínio que eu já falei até aqui, é a necessidade de oferecermos isso como sacrifício. É o Senhor que está nos pedindo isso, tá bom? Então acho que eu respondi a todas as perguntas, não é? Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode deixar aqui depois nos comentários, que eu entro e respondo ali novamente e respondo as perguntas, tá bom? Bom, encerramos a nossa formação de hoje. Na próxima quinta-feira nós teremos a segunda formação, não será comigo, não será com o padre, mas vai ser com um dos seminaristas, tá bom? Mas todos vocês estão convidados a participar, né, com eles, né? Com certeza também o Breno, o Glauber, quando forem dar a formação deles, nos trarão muita coisa, como já tem nos trazido, né, nessa experiência que nós tivemos das formações de maio. Então, todos estão convidados a nos acompanhar também neste momento de formação na próxima quinta-feira, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de todos, que Deus os abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa e santa noite, que Deus os abençoe.